Será que proteína é tão importante assim para ganhar músculo? Você realmente sabe como encaixar as proteínas no teu dia para maximizar a construção muscular? Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico, e trabalho diariamente atendendo pessoas que querem melhorar seu físico, seu corpo e sua performance. E estou aqui para te ajudar a quebrar todos os mitos sobre proteínas e te ajudar o quê? A entender como maximizar teus resultados através do consumo adequado das proteínas, tá certo? Compilei aqui muito conteúdo teórico e prático em um nível completo, nível assim de curso pago mesmo. Então eu peço para você deixar seu curtir e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E claro, quando você coloca seu curtir aqui, você me mostra que esse tipo de assunto te interessa, eu vou fazer mais para você, tá certo? E aí quando a gente fala de proteína, a gente está falando de um macronutriente, que é o que? É o queridinho dos marombeiros. Por quê? Por quê? Proteína é o queridinho dos marombeiros. Queridinho de quem quer ganhar massa muscular. Porque o músculo é composto, né, grande parte de proteínas em fibras proteicas. Proteína contrátil. Então, o músculo é composto ali de proteínas. Então, eu preciso consumir proteínas para construir músculo. É o pensamento mais clássico. É o pensamento mais tradicional. Será que ele está verdadeiro? A gente vai discutir isso daqui. Então, assiste até o final, tá? Então, assim, a gente está falando de músculo ser composto de proteína. A gente entende que a proteína é um macronutriente extremamente importante. A gente precisa de quantidades adequadas. Só que o que acontece? As pessoas pensam que quanto mais proteína, mais músculo. Só que não é verdade. Se fosse assim, bastava consumir um caminhão de proteína e pronto, resolvia o problema. Não precisa mais treinar, não precisa fazer nada. É só comer um caminhão de proteína. Ah, então é só treinar e comer um caminhão de proteína. É isso, Gabriel? Não, não. É quantidade adequada. Tá certo? Não é simplesmente mais melhor, né? Então a gente precisa de quantidade adequada. A gente vai conversar qual seria essa quantidade adequada. Então a gente não vai colocar excesso de proteína na dieta, tá? Porque o quê? Músculo depende, por exemplo, de muitos fatores, mas vamos dar um exemplo aqui importante. Sinalização do treino. Se eu taco o pau na proteína, se eu encho o indivíduo de proteína, o que é que acontece? Proteína é um macronutriente. Proteína tem calorias. Eu vou estar tirando parte das calorias desse indivíduo, colocando proteína em excesso, tirando da onde? Do carboidrato. Carboidrato é uma fonte de energia extremamente importante para ter o quê? Mais desempenho esportivo. Ter mais energia para treinar. Se eu coloco um excesso de proteínas, eu tiro do carboidrato. Se você quer saber tudo acerca de carboidrato, proteína, se aprofundar mais, também te convido a conhecer o meu e-book, tá bom? Fundamentos da Evolução Física Definitiva, vou colocar aqui o link aqui embaixo. Mas vamos lá, vamos dar um conteúdo completo aqui, tá certo? Se você quiser se aprofundar mais, você tem essa opção, tá? Então, assim, exagerar na proteína é tirar do carboidrato. E aí é diminuir o teu potencial de desempenho. É algo que não é tão inteligente, por quê? Porque além de você tirar a questão do desempenho, proteína é um macronutriente mais caro. Você gasta muito mais comprando 1 kg de peito de frango do que 1 kg de arroz. Não é não? E 1 kg de peito de frango você vai grelhar ali, perde água, fica menos do que 1 kg. Arroz você vai cozinhar, fica mais. Tá? Então a gente tem que entender que ter carboidrato na alimentação, além de deixar a alimentação mais barata, favorece a questão do desempenho e favorece também a questão do que? Do sabor. Se eu torar o pau no frango, eu vou ter um sabor no meu prato. Se eu colocar um frango com um arrozinho, com feijão, são outros 500. Concorda aqui comigo? São outros 500. Tá? Então a gente tem que entender que não é exagerar, é colocar uma quantidade adequada. Tá? Tá bom, Gabriel. E o que seria essa quantidade adequada? Cara, as sociedades, né, que envolve ali a parte de treinamento esportivo, de exercício e alimentação esportiva, elas preconizam um valor de 1,6
a 2,2 gramas por quilo de proteína. Inclusive, coloca aqui embaixo nos comentários quanto de proteína você come no teu dia. Quanto de proteína você come no teu dia? Será que você realmente está consumindo essa quantidade aqui que eu estou falando ou está consumindo mais? E veja bem, eu estou falando de gramas de proteína. Por exemplo, 100 gramas de frango tem quanto de proteína? 30 gramas de proteína. Então a gente tem que entender que a gente está falando da quantidade de macronutriente. Então, por exemplo, uma pessoa aqui de 100 quilos consumiria ali entre 160 e 220 gramas por dia, tá? Onde a gente está falando desses 160 aqui, a gente estaria contando aqui os 30 de proteína do frango, por exemplo. E a gente ia contar dos alimentos, né? Frango, peixe, laticínios. Ah, Gabriel, esse indivíduo também consome proteína, por exemplo, no feijão, no arroz. Eu vou considerar essas fontes de proteína vegetal? Vou considerar as fontes de proteína vegetal. Por quê? Porque as fontes de proteína vegetal, embora em sua maioria não tenham uma qualidade tão boa, por que não tem uma qualidade tão boa? Porque elas não têm um aminograma completo. Isso daí é tema para outro vídeo, mas assim, as proteínas são feitas de aminoácidos. A gente tem aminoácidos que o nosso próprio corpo produz e a gente tem aminoácidos que a gente precisa consumir na alimentação. Quando a gente tem uma proteína que não tem aminoácidos que o nosso corpo não produz, ou seja, a gente precisa consumir na alimentação necessariamente, essa proteína é mais completa. Se essa proteína não tem esses aminoácidos que são ditos essenciais, que a gente precisa na alimentação, que é o que acontece com as proteínas vegetais, a gente diz que é uma proteína de uma qualidade inferior, tá? Então, se a gente tem uma proteína de alta qualidade, ela tem todos os aminoácidos. Se é uma proteína de baixa qualidade, ela vai ter alguns e vai ter alguns que vão estar faltando. Alguns que o nosso corpo não consegue produzir. Tudo bem? Ficou claro? Tudo bem, beleza. Então a gente vai contar todas. Só que a gente vai colocar como base da nossa alimentação proteínas de alta qualidade. Que são as proteínas o quê? Proteínas animais, né? Onde é que a gente tem proteína de alta qualidade? Carnes, leite, queijo, iogurte. Soja é uma proteína vegetal, mas também é alta qualidade. Ah, Gabriel, se eu não consumo, né, proteínas de origem animal, por exemplo, eu sou vegetariano, ovo lacto vegetariano, sou vegano, o que é que eu posso fazer? Né, ovo também é uma proteína de alta qualidade, tá? Mas assim, não consome nada de origem animal, o que é que você pode fazer? Aí vai ter mais trabalho na montagem da alimentação. Por quê? Porque para atingir essas metas de proteína, você vai precisar, né, utilizar o quê? Uma versatilidade nas suas escolhas. Porque o que acontece? Por exemplo, eu tenho, por exemplo, o arroz. Tem um arroz. Aí eu tenho um feijão. Por que que dizem que essa combinação aqui é boa? Né? São duas fontes, principalmente de carboidrato, mas a gente tem proteínas também. Por quê? Porque o que falta no arroz de aminoácidos, né, que está dentro das proteínas, tem no feijão. E o que falta no feijão tem no arroz. Então eles se complementam. Então uma pessoa que tem uma restrição alimentar, que não vai consumir proteínas de origem animal, ela vai precisar o quê? Saber os alimentos que se complementam. É um tema até para outro vídeo. Quais são as combinações de fontes de proteína, né, para as pessoas que têm essa restrição na hora de se alimentar. Porque elas conseguem bater uma quantidade boa de proteína, sim, com alimentos de origem vegetal. Mas elas vão ter que se preocupar muito mais em tentar combinar alimentos que vão se complementar. Tudo bem? Em relação à questão dos aminoácidos essenciais. Beleza? Beleza, entendi. Entendi, Gabriel, entendi. Inclusive, isso daqui é algo que acrescentou muito na minha vida. Se acrescentou, lembra, deixa o teu curtir. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre isso, tá bom? Beleza. Ó, beleza. E Gabriel, você me deu aqui algumas possibilidades, de 1,6 a 2,2. Na prática, o que é que você faz? O que é que você acha interessante? Ó, na fase de ganho, que é o famoso bulking, o que é que eu acho interessante? Geralmente, 2 gramas por quilo de proteína, tá bom? Para uma pessoa que tem um percentual de gordura controlado. Se eu estou falando de um indivíduo que tem um pouco mais, por exemplo, um indivíduo obeso é diferente. Um indivíduo obeso não vai fazer uma fase de ganho, um bulk, né? Porque o obeso ele já tem um peso muito alto, às vezes ele pode usar até menos do que isso, tá? Mas vamos lá. A gente vai até fazer um vídeo posteriormente sobre isso. Mas assim, ganho 2 gramas por quilo, tá ok. Então, uma pessoa de 100 quilos, 200 gramas de proteína. Tá tranquilo. 2 gramas por quilo tá tranquilo para muitas pessoas, tá? E é uma coisa fácil de encaixar dependendo do caso, tá bom? Beleza, beleza. O que mais? Se eu for falar de perda de gordura, né? Emagrecimento, cara, posso chegar até 3 gramas
por quilo. Gabriel, 3 gramas por quilo? Você não falou que ia até 2,2? Sim, só que dentro do processo de emagrecimento, a proteína pode ter uma função a mais. Qual é essa função, Gabriel? Bem, a proteína ela tem uma propriedade que ajuda na questão da saciedade. Então, se eu coloco mais proteína em uma dieta de perda de gordura, eu consigo fazer com que aquele indivíduo tenha o que? Mais saciedade. Isso vai favorecer a aderência dele ao plano. Então, se eu estou falando de uma dieta de perda de gordura, eu posso chegar até 3 gramas por quilo, tá? Mas eu poderia, por exemplo, estar chegando aqui numa dieta de emagrecimento e ficar de 2 a 2,5 gramas por quilo. Não seria errado, não. A ideia de colocar até mais vem muito mais dentro do ponto de vista de saciedade do que do ponto de vista de querer fazer esse indivíduo ter um benefício adicional da proteína, tá? Beleza, Gabriel, entendi. Então, eu preciso ter essa quantidade de proteína. Se eu consumir muito a mais do que isso, eu vou desperdiçar a proteína? Na verdade, não vou conseguir absorver, é o que muitas pessoas perguntam, né? Você vai absorver, você pode consumir um caminhão de proteína, você vai absorver tudo. O que é que acontece? Você não vai conseguir o quê? Aproveitar essa proteína para construir músculo. Ou para ter alguma função específica. Então, se você consome muita proteína, você vai estar desperdiçando a chance de colocar carboidrato e você vai estar usando a proteína como fonte de energia, que é o que a gente não quer. Absorver, você vai absorver tudo. E essa proteína, Gabriel, eu posso comer em uma só refeição, por exemplo? Eu posso comer toda a proteína no café da manhã e passar o resto do dia só comendo carboidrato? Você já raciocina aqui e vê que não é uma coisa que tem muito sentido. Você não vê ninguém fazendo isso. Por quê? Porque, cara, o fracionamento da proteína também é importante, tá? Geralmente de 3 a 4 vezes ao dia, a gente consegue otimizar o aproveitamento proteico. Então eu vou pegar essa quantidade de proteína aqui e dividir de 3 a 4 refeições ao dia, pelo menos. Ah, Gabriel, eu quero fazer 5 refeições ao dia. 5 refeições ao dia. Poderia fazer? Poderia. Mas o que eu quero dizer, botar pelo menos 3 a 4 refeições com proteína. Então quer dizer, Gabriel, que eu não preciso todas as minhas refeições ter proteína? Não. Pode ter refeição sua que não tenha proteína, não tem problema. Contanto que você coloque 3 a 4 refeições com uma quantidade boa de proteína, você tá ok. Porque isso daqui, cara, é o que em estudos científicos otimiza o processo de construção muscular. Você dá uma síntese proteica que é suficiente para otimizar todo o ambiente anabólico. Colocar, por exemplo, 6 refeições, dividindo a proteína, não vai ter um benefício adicional. Ah, Gabriel, quer dizer que botar 6 refeições é errado? Não. O importante é você ter pelo menos essas 4 com quantidade razoável de proteína. Passando disso, pode colocar mais. Aí o mais importante é o quê? A aderência ao plano. O que é que vai ser fácil na tua rotina? O que é que você vai conseguir colocar no teu dia a dia? Tudo bem? Tudo isso daqui é para tentar te ajudar e você precisa entender que muitas das coisas talvez você não chegue no ideal. O que é o principal aqui, Gabriel? O principal é você bater a meta de calorias, né? Que você vai ver talvez em outro vídeo. A gente, inclusive, procura no meu canal, talvez você já tenha visto algum vídeo sobre isso, macronutrientes, calorias. Mas a principal coisa é você bater a meta de proteína no dia. Depois que você bater a meta, você pensa em fracionar essa proteína. E aí depois que você fraciona direitinho, colocando o quê? A quantidade de proteína dentro de um contexto onde você vai escolher fontes de boa proteína, você vai mexendo nas outras variáveis, tudo bem? Beleza? Beleza. Gabriel, os suplementos de proteína, onde é que entram? Suplementos de proteína são excelentes opções para o quê? Para complementar, te ajudar a meter o quê? Mais proteína nesse dia. Então, por exemplo, no lugar de botar um frango, 100 gramas de frango, eu coloco o quê? Coloca o quê? Whey protein. Whey protein é uma proteína de alta qualidade. Uma proteína muito conhecida. Uma proteína que certamente você gosta e tem algumas dúvidas. Você sabe a diferença entre os tipos de Whey protein? Não sabe? Pois eu vou te deixar aqui um vídeo completo sobre os diversos tipos de Whey protein, como fazer para você escolher para a tua rotina. Um grande abraço e te espero lá.